Naquela noite, o sheik prometeu quebrar todas as regras e ela jurou que faria tudo o que ele pedir. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. O sol castigava impiedosamente o interior alentejano naquele final de tarde de 1898. Clara corria com o que lhe restava de forças, as sandálias já rasgadas ferindo seus pés a cada passo sobre a terra áspera e pedregosa. O vestido branco, que deveria ser seu traje de noiva no dia seguinte, agora estava manchado de poeira vermelha e sangue. Sangue dele. Sangue do homem que seu pai, o coronel Jeremias Feitosa, havia designado para vigiá-la até o casamento. Não havia sido planejado. Até aquela manhã, Clara acreditava que suportaria o destino que lhe fora imposto desde o nascimento. Afinal, para que serviam as filhas de coronéis se não para selar acordos? E o acordo desta vez era com o comendador Antunes, um velho de 60 anos com hálito de aguardente e mãos grossas que não hesitavam em apalpar o que consideravam propriedade futura. Uma honra para nossa família, dizia seu pai com orgulho inflado. Ele tem terras do rio até a serra. Terras. Tudo se resumia a terras no interior. Território, poder, homens que se achavam donos não apenas da terra, mas de tudo que nela pisava, inclusive mulheres. Clara havia aceitado seu destino com a resignação que se esperava de uma moça bem criada, até ver o vestido de noiva. Não foi raiva o que sentiu, foi um vazio profundo, como se seu corpo estivesse sendo esvaziado de dentro para fora. Foi então que decidiu, não seria mais um objeto a ser negociado. Escolheu o horário em que Zeca, o capanga encarregado de vigiá-la, cochilava após o almoço. Planejava apenas fugir silenciosamente, talvez alcançar a aldeia vizinha, buscar ajuda na igreja. Mas Zeca acordou. E não havia clemência nos olhos dele quando avançou em sua direção. Clara jamais havia tocado em uma arma antes. A sensação do cabo frio da faca contra sua palma ainda reverberava em sua pele. Não se lembrava exatamente do momento em que a lâmina havia penetrado o abdômen do homem, apenas do espanto em seus olhos quando percebeu o que ela havia feito. Clara não esperou para ver o resultado final. Correu. Agora, horas depois, suas pernas vacilavam. O sol se punha e o frio do interior começava a se insinuar traiçoeiramente. Sabia que não sobreviveria uma noite inteira ao relento sem abrigo. Conhecia as histórias sobre o que acontecia com moças sozinhas nas estradas. Eram tempos selvagens e o interior não perdoava os fracos ou desprotegidos. Quando avistou a pequena cabana solitária entre os arbustos secos, Clara hesitou. Poderia haver bandoleiros ali, ou retirantes desesperados. Mas o vento cortante que começava a soprar não lhe deixou alternativas. Aproximou-se cautelosamente, tentando enxergar por uma fresta na parede de barro. Não havia luz. Talvez estivesse vazia. Empurrou lentamente a porta improvisada feita de madeira ressequida. O rangido pareceu gritar na quietude do anoitecer do interior. Deu um passo para dentro, depois outro. Seus olhos tentavam se ajustar à penumbra quando seu pé tropeçou em algo grande, sólido, um corpo. O grito ficou preso em sua garganta quando sentiu uma mão agarrar seu tornozelo com surpreendente força. Instintivamente, Clara tentou recuar, mas a mão a segurava com determinação. Não! A voz era profunda, rouca, entrecortada por uma respiração irregular. Não grite! Clara sentiu o coração martelar violentamente contra o peito. O homem no chão era enorme. Mesmo prostrado, sua figura impunha respeito. No escuro, ela podia discernir apenas os contornos de um corpo musculoso, o brilho febril de olhos semicerrados e uma mancha escura que se espalhava pelo ombro. Você está ferido, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Perspicaz. Uma risada amarga transformou-se em tosse. Vá embora,
Ou fique e me ajude. Não tenho tempo. Para meias decisões. Havia algo naquela voz, na maneira como o comando era dado, mesmo à beira da inconsciência, que falava de um homem acostumado a ser obedecido. Não por medo, como seu pai, mas por uma força natural que emanava dele. Clara deveria ter fugido. Era o sensato. Era o seguro. Mas algo dentro dela se rebelou. Estava cansada de escolher o sensato e o seguro. Essas escolhas a haviam levado a quase se casar com um velho repugnante. Talvez fosse hora de fazer o oposto. "O que aconteceu?" perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. "Bala." Ele respirou fundo, como se cada palavra custasse um esforço imenso. "Preciso que tire ela. Está alojada." Clara sentiu a boca secar. "Nunca fiz isso antes. E eu nunca levei um tiro antes." Aqueles olhos a encararam, agora mais focados. "Primeira vez. Para nós dois." Uma risada nervosa escapou dos lábios de Clara. O absurdo da situação a atingiu como uma onda. Horas atrás estava sendo preparada para um casamento arranjado. Agora estava em uma cabana isolada com um homem ferido à bala. O destino tinha um senso de humor peculiar. "Vem cá." Ele sussurrou, e o tom mudou para algo mais vulnerável, quase suplicante, apesar da dureza subjacente. "Vem, me usar, me costura, me salva, ou me deixa morrer." As palavras soaram como um feitiço, uma invocação que Clara não compreendia completamente, mas que ressoou em algum lugar profundo dentro dela. Era um pedido de ajuda, mas também algo mais, uma oferta. Um desafio. "Fique quieto", ordenou, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. "Vou procurar o que precisamos." A cabana era espartana, mas não completamente desprovida. Em um canto, Clara encontrou uma lamparina que acendeu com as mãos trêmulas. À luz fraca e oscilante, pôde finalmente ver seu paciente por completo. Era um homem na casa dos 30 anos, de pele bronzeada pelo sol, feições duras e bem definidas, barba por fazer. O cabelo negro e desalinhado emoldurava um rosto que, mesmo contorcido pela dor, era de uma beleza selvagem e inegável. Uma cicatriz fina cortava uma das sobrancelhas e outra mais pronunciada marcava o lado esquerdo do pescoço. Os braços musculosos e o peito largo falavam de uma vida de trabalho físico intenso, não o tipo de corpo que se obtém em salões sociais ou escritórios. O ferimento no ombro direito era feio, a carne rasgada e ensanguentada em torno do orifício escuro onde a bala havia penetrado. Clara engoliu em seco. O homem a observava atentamente, medindo suas reações, avaliando se ela teria estômago para o que precisava ser feito. "Tem uma faca na minha bota", ele indicou com um aceno de cabeça. "E aguardente na bolsa ali, no canto. Vai precisar dos dois." Clara seguiu as instruções mecanicamente, como se estivesse em um sonho estranho e vívido. Encontrou uma faca de caça afiada e uma garrafa de aguardente pela metade. Voltou para o lado dele. "Qual é o seu nome?" perguntou, tentando ganhar tempo enquanto reunia coragem. "Isso importa?" Ele sorriu fracamente. "Ou está tentando adiar o inevitável?" Clara ruborizou, sentindo-se exposta. "Estou tentando conhecer o homem cuja vida está literalmente em minhas mãos." "Justo." Ele assentiu levemente. "Augusto. Augusto Serra." "Clara", respondeu automaticamente. "Clara Feitosa." Algo lampejou nos olhos dele. Reconhecimento? Interesse? Foi rápido demais para identificar. "Filha do coronel Jeremias Feitosa?" perguntou com aparente casualidade, mas havia uma tensão subjacente à pergunta. Clara hesitou. "Sim, mas estou fugindo dele." "Interessante." Augusto tentou se ajeitar e fez uma careta de dor. "Parece que ambos estamos fugindo de algo, Clara Feitosa. Ou de alguém." Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles por alguns segundos. "Precisamos começar."
ela disse finalmente. A bala... Augusto assentiu. Vai precisar ferver água primeiro, limpar a ferida, esterilizar a faca. Clara moveu-se pela cabana com crescente determinação. Encontrou um pote de metal e saiu para buscar água em um pequeno ribeiro que corria, não muito longe. Quando voltou, Augusto parecia mais fraco, mais pálido. O tempo estava se esgotando. Acendeu um fogo pequeno no centro precário da cabana e colocou a água para ferver. Enquanto esperava, rasgou um pedaço de seu vestido para servir de pano. Augusto a observava com olhos semicerrados, a respiração cada vez mais superficial. Quem atirou em você? Clara perguntou para mantê-lo consciente. Alguém que pensou que eu estaria mais vulnerável sozinho. Um sorriso fraco curvou os lábios dele. Eles sempre subestimam o que um homem pode suportar quando não tem nada a perder. E você não tem nada a perder? O sorriso desapareceu. Não mais. A água finalmente ferveu. Clara mergulhou a faca na água quente e depois despejou um pouco de aguardente sobre a lâmina para maior segurança. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Nunca fiz isso, repetiu, a voz quase um sussurro. Você já disse isso? Augusto a encarou intensamente. Mas vai fazer mesmo assim, não vai? Porque algo me diz que você não é o tipo de mulher que foge de desafios. Não realmente. As palavras dele a atravessaram como uma flecha certeira. Clara sentiu-se simultaneamente exposta e compreendida de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Como este estranho podia ver através dela com tanta facilidade? Beba, ordenou, oferecendo a garrafa de aguardente. Vai doer. Augusto aceitou a garrafa e tomou um longo gole, depois outro. Para você também, disse, estendendo a garrafa de volta. Clara hesitou apenas um momento antes de aceitar. O líquido queimou sua garganta, espalhando um calor momentâneo pelo corpo. Ela respirou fundo. Pronto? Não, respondeu ele com sinceridade brutal. Mas faça assim mesmo. Clara molhou o pano rasgado de seu vestido na água fervida e limpou cuidadosamente a área ao redor do ferimento. Augusto cerrou os dentes, mas não emitiu nenhum som. A tensão em seu maxilar e o suor que brotava em sua testa eram os únicos indicadores da dor que sentia. Vou tentar ser rápida, prometeu Clara, posicionando a faca sobre o ferimento. Não. Augusto segurou seu pulso com surpreendente firmeza. Seja cuidadosa, rápido é como se comete erros. Clara assentiu, engolindo o nó em sua garganta. Com a mão livre, despejou um pouco de aguardente diretamente sobre o ferimento. Augusto arquejou, seu corpo inteiro enrijecendo em resposta à dor intensa. Desculpe, murmurou ela. Continue, ele ordenou entre dentes cerrados. A mão de Clara estava surpreendentemente firme quando ela inseriu a ponta da faca no ferimento. O sangue brotou imediatamente, escorrendo pelo peito de Augusto. A sensação da faca penetrando a carne era terrível, mas ela forçou-se a continuar. Por um momento tenebroso, não conseguiu encontrar a bala. Mais fundo! Augusto instruiu, a voz estrangulada. Está perto do osso! Clara obedeceu, sentindo a ponta da faca tocar algo sólido e metálico. Com cuidado, manobrou a lâmina para desalojar o projétil. O suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas que nem percebera estar derramando. Augusto mantinha os olhos fixos nela, como se sua imagem fosse a âncora que o mantinha consciente. Finalmente, o projétil cedeu. Clara o extraiu com a ponta da faca, deixando-o cair no chão com um pequeno tilintar metálico. Imediatamente, pressionou o pano contra o ferimento para estancar o sangramento. Precisa costurar agora, Augusto disse, a voz fraca, mas ainda comandante. Na minha bolsa tem linha e agulha. Clara encontrou os itens mencionados e voltou para o lado dele,
passando a agulha pela chama da lamparina antes de enfiá-la na linha. Suas mãos tremiam novamente, mas de uma forma diferente. Não era medo agora. Era uma estranha combinação de exaustão e exaltação. Já costurou antes? Augusto perguntou, observando seus preparativos. Vestidos, respondeu Clara com um pequeno sorriso nervoso. Nunca pessoas. O princípio é o mesmo. Ele tentou soar casual, mas sua voz estava tensa. Só precisa ser mais cuidadosa com o tecido. Clara iniciou o trabalho perfurando a pele bronzeada com a agulha, puxando a linha através da carne. Cada ponto era um pequeno ato de coragem. Augusto às vezes prendia a respiração, às vezes emitia um silvo baixo entre os dentes, mas nunca pedia para que parasse. Seus olhares se cruzavam ocasionalmente naquela dança macabra de dor e cuidado. A noite avançava lá fora. O vento uivava entre as frestas da cabana precária, trazendo o frio cortante do interior. Clara trabalhava sob a luz trêmula da lamparina, os dedos agora manchados com o sangue de Augusto, criando um vínculo primitivo e inegável entre eles. Quando finalmente terminou o último ponto e cortou a linha com os dentes, um suspiro profundo escapou de seus lábios. Augusto a observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar por razões que nada tinham a ver com o medo. Não foi tão ruim para uma primeira vez, comentou ele, inspecionando o trabalho com aprovação. Clara limpou as mãos no que restava do vestido branco, agora irreconhecivelmente sujo. Espero que seja a última. Duvido. Augusto sorriu fracamente. Você tem talento para consertar o que está quebrado. Você não está quebrado, respondeu Clara automaticamente. Apenas ferido. Um brilho estranho passou pelos olhos dele. Você não sabe o que eu sou, Clara Feitosa. O modo como ele pronunciou seu nome completo enviou um arrepio pela espinha dela. Havia história ali, algo não dito, uma tensão que ia além do encontro casual entre dois fugitivos. Você precisa descansar, disse ela, desviando o olhar. A febre ainda pode vir e teremos que estar preparados. Você vai ficar? A pergunta soou casual, mas havia uma vulnerabilidade subjacente que não escapou à percepção de Clara. Não tenho para onde ir, admitiu. E você precisará de alguém para trocar o curativo. Augusto assentiu levemente, os olhos já começando a se fechar contra sua vontade. A perda de sangue e o esforço para suportar o procedimento o haviam esgotado. Você me pertence esta noite, murmurou, as palavras já arrastadas pelo sono que o reclamava. Não por submissão, mas porque você me salvou, e eu vou te usar, para viver. Clara sentou-se no chão de terra batida, recostando-se contra a parede de barro. Observou o peito de Augusto subir e descer, em um ritmo mais regular agora. Seu olhar percorreu a cabana espartana, registrando detalhes que havia perdido na urgência anterior. Uma espingarda em um canto, mapas enrolados, uma cela gasta. Não era o esconderijo de um bandoleiro comum. O vento continuava a uivar lá fora, mas dentro da cabana havia uma estranha paz. Clara sentiu suas próprias pálpebras pesarem. O dia havia sido longo e surreal. Havia começado como filha obediente de um coronel, transformara-se em fugitiva e assassina, e agora era... o quê? Enfermeira improvisada de um homem misterioso com uma bala no ombro? O destino tinha mesmo um senso de humor peculiar. Suas últimas reflexões antes de adormecer foram sobre as palavras de Augusto. Você me pertence esta noite. Não como uma ordem ou ameaça, mas como um fato, uma constatação de um vínculo forjado no sangue e no desespero. Um vínculo que, inexplicavelmente, parecia mais real que qualquer outro que havia experimentado em sua vida anterior. A noite que seguiu foi de delírios febris. Clara acordou sobressaltada algumas horas depois para encontrar Augusto ardendo em febre, murmurando palavras desconexas. Molhou um pano na água,
restante e passou a refrescar-lhe a testa e o peito, tomando cuidado para não perturbar os pontos recém-dados. Ana, ele chamava às vezes, a voz quebrada de emoção. Sofia. Em outros momentos, parecia lutar contra inimigos invisíveis, seus músculos retesando-se sob o toque de Clara. Ela falava suavemente, tentando acalmá-lo com palavras tranquilizadoras, como faria com uma criança assustada. Não sabia quem eram Ana ou Sofia, mas compreendia que eram pessoas importantes que ele havia perdido. A dor em sua voz quando pronunciava esses nomes ia além do físico. Era uma ferida muito mais profunda que qualquer bala poderia causar. Em um momento particularmente intenso da febre, Augusto agarrou o pulso de Clara com força surpreendente. Seus olhos estavam abertos, mas ela sabia que ele não havia realmente. "Não deixe que eles te levem", sussurrou fervorosamente. "Não como levaram elas." "Ninguém vai me levar", respondeu Clara, instintivamente entrando no delírio dele. "Estou aqui. Estamos seguros." Suas palavras pareceram acalmá-lo. Os dedos em seu pulso relaxaram gradualmente e Augusto voltou a adormecer. Clara continuou seu trabalho de enfermeira improvisada, trocando compressas, monitorando a respiração dele, ocasionalmente oferecendo gotas de água entre os lábios ressecados. A madrugada avançou lentamente. Clara observava. O rosto de Augusto à luz fraca da lamparina, que agora quase se extinguia, estudando cada detalhe, cada linha de expressão, cada cicatriz. Quem era este homem? O que o havia trazido a este lugar remoto? De quem estava fugindo? As perguntas dançavam em sua mente exausta enquanto lutava contra o sono. Quando os primeiros raios de sol começaram a se infiltrar pelas frestas da cabana, a febre de Augusto finalmente cedeu. Clara havia vencido a primeira batalha. Esgotada, permitiu-se finalmente descansar, deitando-se no chão de terra batida, não muito longe dele, o suficiente para ouvir sua respiração e saber que continuava vivo. O sol já estava alto no céu, quando Clara acordou com a sensação de estar sendo observada. Abriu os olhos para encontrar o olhar firme de Augusto sobre ela. Não havia mais delírio naqueles olhos. Apenas uma lucidez intensa e penetrante, que a fez sentar-se abruptamente, subitamente consciente de sua aparência desgrenhada e do vestido em ruínas. "Bom dia", ele disse simplesmente, a voz rouca mas firme. "Você está melhor", respondeu Clara, passando a mão pelos cabelos desalinhados em um gesto automático. "Graças a você." Augusto tentou se sentar, fazendo uma careta de dor no processo. Clara moveu-se instintivamente para ajudá-lo, colocando uma mão em seu peito nu para sustentá-lo. O contato direto com a pele quente e a textura firme dos músculos sob seus dedos fez com que retirasse a mão rapidamente, como se tivesse tocado brasa viva. "Cuidado com os pontos", advertiu, tentando disfarçar seu embaraço. Augusto sorriu levemente, o tipo de sorriso que sugeria que havia notado sua reação, mas escolheu não comentar. "Estou com sede", disse em vez disso. Clara buscou a caneca de água e ofereceu a ele, que bebeu avidamente. "Você teve febre durante a noite", ela informou. Delirou bastante. Algo sombrio passou pelo rosto dele. "O que eu disse?" "Nada comprometedor", mentiu Clara, sentindo instintivamente que os nomes que ele havia chamado eram uma ferida que não deveria tocar. Apenas coisas sem sentido. Augusto a estudou por um momento, como se avaliando a veracidade de suas palavras, então assentiu brevemente. "Obrigado, pela água e pela discrição." Um silêncio estranho pairou entre eles. Eram dois estranhos que haviam compartilhado uma intimidade forçada pelas circunstâncias e agora não sabiam como proceder na luz reveladora do dia. "Você ainda não me disse por que está fugindo." A voz de Augusto quebrou o silêncio, direto e sem rodeios. Clara hesitou. As últimas 24 horas haviam sido tão intensas que quase havia esquecido do mundo que deixara para trás.
quase. Meu pai, respondeu finalmente. O coronel Jeremias Feitosa arranjou meu casamento com um homem velho e repulsivo, o comendador Antunes. Uma expressão dura cruzou o rosto de Augusto. Antunes? Joaquim Antunes? Clara assentiu, surpresa. Você o conhece? Conheço. Havia algo frio e calculista na voz dele agora. Conheço muito bem. Antes que Clara pudesse perguntar mais, Augusto continuou. Então você fugiu na véspera do casamento. Corajoso. Não foi coragem, admitiu ela, baixando o olhar para as mãos sujas. Foi desespero. O desespero é a mãe da coragem mais autêntica. Augusto a observava intensamente. É fácil ser corajoso quando se tem opções. A verdadeira coragem nasce quando não se tem escolha, além de enfrentar o medo. Clara ergueu o olhar, encontrando o dele. Eu tive escolha. Poderia ter me resignado como tantas outras fazem. Como minha mãe fez. Algo suavizou no rosto duro de Augusto. Mas não o fez. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais havia questionado seus motivos dessa forma, forçando-a a articular o que sentia. Por quê? Clara buscou as palavras corretas, porque algo dentro de mim gritava que eu mereço mais que ser uma moeda de troca, que há mais na vida do que ser propriedade de um homem. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Augusto, transformando-o completamente. Era como ver o sol surgir em um vale sombreado. E é por isso que você me salvou, disse ele suavemente. Não foi piedade, foi reconhecimento. Clara franziu o senho confusa. Reconhecimento de quê? De uma alma igualmente indomável. Augusto tentou se ajustar para uma posição mais confortável e fez uma careta de dor. Seu pai sabe para onde. Você fugiu? O medo que Clara havia momentaneamente esquecido retornou com força total. Não, mas ele tem homens, capangas que conhecem o interior como a palma da mão. E um deles está morto agora, completou Augusto, observando sua reação com cuidado. Clara empalideceu. Como ele sabia? Então se lembrou do sangue em seu vestido, que obviamente não era apenas dela. Você o matou? A pergunta de Augusto não continha julgamento, apenas curiosidade. Não sei, respondeu honestamente. Ele tentou me impedir. Eu peguei uma faca. Não fiquei para ver o resultado. Augusto assentiu pensativamente. Se não o matou, ele logo estará atrás de você. E se o matou, seu pai enviará todo o bando. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que devo fazer? No momento, nada. Augusto indicou o ferimento em seu ombro. Não estamos em condições de viajar, e esta cabana é segura por enquanto. Está afastada dos caminhos principais. Quanto tempo até você poder se mover? Perguntou Clara, tentando não soar desesperada. Alguns dias, no mínimo. Augusto a estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar através dela. Você tem pressa para se livrar de mim? Não! A resposta veio rápida demais, traindo sentimentos que Clara ainda não havia admitido para si mesma. É só que tenho medo do que acontecerá se nos encontrarem. Nos encontrarem, repetiu Augusto, notando o pronome. Já está pensando em nós como uma unidade. Clara corou intensamente. Não foi isso que quis dizer. É só que estamos ambos fugindo. Faz sentido permanecermos juntos por enquanto. Por enquanto, ecoou ele, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Concordo. Temos interesses alinhados, Clara Feitosa. Havia algo na maneira como ele pronunciava seu nome completo que a intrigava. Como se conhecesse não apenas seu nome, mas sua história, seu significado. O que você faz? Perguntou, abruptamente, tentando desviar a conversa de si mesma. Quando não está levando tiros em cabanas abandonadas. Augusto riu.
Um som surpreendentemente rico e caloroso vindo de um homem tão duro. Já fiz muitas coisas. Fui soldado, caçador, guia. Agora, digamos que resolvo problemas para pessoas que não podem recorrer à lei. Um mercenário, concluiu Clara, sem conseguir esconder a ponta de desapontamento em sua voz. Não exatamente. Os olhos de Augusto tornaram-se distantes, como se contemplando um horizonte invisível. Eu escolho para quem trabalho. E contra quem? E quem são seus alvos? Ousou perguntar Clara. O olhar de Augusto voltou, a focar nela, intenso e ardente. Homens como seu pai. Homens como Antunes. Coronéis que pensam que podem possuir pessoas como possuem terras. O coração de Clara acelerou. Você veio por meu pai? Não. A resposta foi rápida e firme. Não desta vez. Mas já cruzei com os negócios dele antes. Clara não sabia se sentia alívio ou desapontamento. Parte dela queria que Augusto fosse o instrumento de justiça contra a tirania de seu pai. Outra parte temia as consequências que isso traria. Por que levou um tiro então? Persistiu. Se não estava caçando meu pai. Augusto a estudou por um longo momento, como se decidindo o quanto poderia confiar nela. Eu estava entregando uma mensagem a um dos associados de seu pai, um lembrete de que certas dívidas não podem ser esquecidas. Que tipo de dívidas? Do tipo que se paga com sangue. A voz de Augusto havia se tornado fria novamente e Clara percebeu que havia tocado em algo profundo e doloroso. Desculpe, murmurou. Não é da minha conta. Não, não é. Augusto suavizou o tom. Mas você salvou minha vida, então talvez mereça saber por quê. Clara esperou em silêncio, sentindo que ele precisava contar a história, no próprio ritmo. Eu tinha uma esposa, começou Augusto, a voz controlada, mas com uma tensão subjacente. Ana. E uma filha de 5 anos, Sofia. Vivíamos em um pequeno sítio nas terras que faziam divisa com a propriedade do coronel Valério Mendes. Clara conhecia o nome. Valério Mendes era um dos aliados mais próximos de seu pai, tão cruel quanto, se não mais. Houve uma seca há 2 anos, continuou Augusto, os olhos fixos em algum ponto invisível. Mais severa que o normal. Nosso pequeno açude secou. O gado começou a morrer. Minha filha adoeceu por falta de água limpa. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta, prevendo o rumo da história. Mendes tinha um açude grande em suas terras, artificial. Mandou construir uma barragem no rio que antes servia a todos. Fui até ele, implorar por água. Apenas o suficiente para minha filha doente. O rosto de Augusto era uma máscara de controle, mas Clara podia ver a tempestade de emoções por trás. Ele me ofereceu um acordo, minha terra pela água. E você aceitou? Murmurou Clara. Não. Os olhos de Augusto finalmente encontraram os dela, ardendo com uma raiva contida. Eu me recusei a entregar o que era meu por direito, o que havia construído com minhas próprias mãos. Um silêncio pesado seguiu-se. Clara quase não conseguia respirar. Na noite seguinte, seus capangas vieram. Queimaram nossa casa enquanto dormíamos. Ana... Sua voz falhou pela primeira vez. Ana morreu tentando salvar Sofia. Eu só sobrevivi porque estava no celeiro, verificando o gado doente. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sinto muito, sussurrou, sabendo quão inadequadas eram aquelas palavras diante de tal tragédia. Eu enterrei minha família com estas mãos, continuou Augusto, erguendo-as como se ainda pudesse ver a terra sob as unhas. E depois jurei que cada homem responsável por suas mortes pagaria. Não apenas os capangas que atearam fogo, mas os coronéis que os comandam. Os homens que se acham acima da lei e da humanidade. Clara compreendia agora a missão dele, o propósito que o movia. Não era apenas vingança, era justiça em um mundo onde não havia tribunais para os poderosos. E meu pai? Perguntou com voz trêmula. Ele estava envolvido?
Augusto a encarou diretamente. Seu pai forneceu os homens que Mendes usou naquela noite. Homens como aquele que você esfaqueou ao fugir. A revelação atingiu Clara como um golpe físico. Sempre soubera que seu pai era um homem duro, por vezes cruel. Mas ser cúmplice em um assassinato de uma mulher e uma criança era um novo nível de horror. Eu não sabia, sussurrou, sentindo-se subitamente suja por compartilhar o sangue de tal homem. Não esperava que soubesse. A voz de Augusto era surpreendentemente gentil. Os pecados dos pais não são os dos filhos. Você provou isso quando fugiu dele, quando escolheu seu próprio caminho. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Clara agora. Lágrimas pela família perdida de Augusto, pelo tipo de homem que seu pai realmente era, pela injustiça que permeava suas vidas. É por isso que não me denunciou, compreendeu Clara subitamente. Porque sou filha do homem que ajudou a matar sua família. Não. A firmeza na voz de Augusto a surpreendeu. Não a denunciei porque vi algo em você que é raro neste mundo. Algo que perdi quando enterrei Ana e Sofia. Esperança. A palavra pairou entre eles como uma frágil bolha de sabão, delicada e iridescente. O que faremos agora? Perguntou Clara, enxugando as lágrimas com as costas da mão suja. Sobreviveremos, respondeu Augusto simplesmente. Um dia de cada vez. Nos dias que se seguiram, estabeleceram uma rotina silenciosa. Clara cuidava do ferimento de Augusto, trocando os curativos improvisados, certificando-se de que não havia sinais de infecção. Ele a ensinou a usar a espingarda, a identificar os sons da mata, a distinguir entre o barulho de animais e de homens. A cabana, antes um abrigo temporário, tornou-se um pequeno mundo para os dois. Um universo isolado onde apenas eles existiam, com suas histórias, suas dores, seus segredos. Clara descobriu uma pequena horta abandonada atrás da cabana, com alguns tubérculos resistentes ainda crescendo. Augusto mostrou como preparar armadilhas para pequenos animais. As noites eram o momento mais difícil. O frio do interior infiltrava-se pelas frestas da cabana, tornando o calor humano uma necessidade mais que um luxo. Na primeira noite, dormiram separados. Augusto na pequena esteira que servia de cama, Clara encolhida no chão de terra batida. Na segunda noite, quando Clara tremia visivelmente apesar de tentar esconder, Augusto simplesmente abriu espaço na esteira. Não seja tola, disse quando ela hesitou. O frio mata mais rápido que a reputação. Clara aceitou o convite, deitando-se ao lado dele com o corpo rígido de tensão. Estavam próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, mas sem se tocar, uma linha invisível separando dois mundos que lentamente convergiam. Na terceira noite, a tempestade veio. Não chuva, raridade no interior, mas vento. Um vento uivante que sacudia a estrutura precária da cabana, fazendo-a ranger como um animal ferido. O frio era cortante, infiltrando-se até os ossos. Clara tremia incontrolavelmente, apesar da proximidade de Augusto na esteira. Venha cá, murmurou ele na escuridão, estendendo o braço bom. Clara hesitou apenas um momento antes de ceder, aproximando-se até que seu corpo se moldou ao dele, as costas contra o peito largo de Augusto, o braço forte envolvendo sua cintura como um escudo contra o mundo lá fora. Melhor? Perguntou ele, a voz surpreendentemente suave junto ao seu ouvido. Sim, respondeu Clara, sentindo o tremor em seu corpo diminuir gradualmente, substituído por um calor que não vinha apenas do contato físico. Nenhum dos dois mencionou o arranjo na manhã seguinte, mas na noite posterior, sem necessidade de palavras, Clara deitou-se diretamente nos braços de Augusto como se fosse o lugar mais natural do mundo. Foi na quinta noite que o primeiro beijo aconteceu. Não foi planejado, não foi discutido.
Foi tão natural quanto o nascer do sol, tão inevitável quanto a maré. Estavam deitados frente a frente na esteira, conversando em voz baixa sobre nada em particular. O tipo de conversa que existe apenas para preencher o silêncio, quando o que realmente se quer dizer é grande demais para palavras. Por que nunca se casou? Perguntou Augusto, traçando com o dedo o contorno do rosto de Clara na penumbra. Nunca encontrei um homem que valesse a pena perder minha liberdade, respondeu ela honestamente. E agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Clara não respondeu com palavras. Inclinou-se lentamente, dando a Augusto todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Ele não recuou. Seus lábios se encontraram tentativamente, um toque suave, quase reverente, como se ambos temessem quebrar algo frágil e precioso. Quando se separaram, o olhar que trocaram continha todo o peso de suas histórias, suas perdas, seus medos, mas também algo novo, algo crescente. Esperança. Não posso prometer nada, sussurrou Augusto, a voz rouca de emoção. Minha vida não é minha enquanto não terminar o que comecei. Não estou pedindo promessas, respondeu Clara, acariciando o rosto dele. Apenas o agora. O segundo beijo foi mais profundo, mais urgente, como se tivessem finalmente abandonado as últimas barreiras entre eles. As mãos de Augusto encontraram a curva da cintura de Clara, atraindo-a para mais perto. Ela sentiu o calor do corpo dele contra o seu, a força controlada em seu toque, o desejo contido apenas pela preocupação com seu ferimento, ainda em processo de cicatrização. Você me costurou, murmurou ele contra seus lábios. Agora quero te abrir. As palavras enviaram um arrepio pela espinha de Clara, um tremor de antecipação misturado a um toque de medo do desconhecido. Mas não havia verdadeiro medo de Augusto, apenas do que sentia por ele. Uma emoção tão vasta e avassaladora que ameaçava consumi-la por completo. Eu nunca... começou ela, mas Augusto silenciou-a com um beijo suave. Eu sei, disse simplesmente. Não faremos nada que você não queira. Não sou como os homens de quem você fugiu. Clara tocou a cicatriz em formação no ombro dele, sentindo a textura irregular sob os dedos. Eu quero, sussurrou. Só tenho medo de não saber como. Um sorriso lento e quente iluminou o rosto de Augusto. Alguns conhecimentos estão no sangue, não na mente. Seu corpo sabe, mesmo que sua cabeça duvide. Suas bocas se encontraram novamente, e desta vez, Clara deixou-se levar, completamente pela sensação. Os dedos de Augusto desataram cuidadosamente os laços do vestido arruinado que ainda usava, revelando gradualmente sua pele ao toque dele. Cada carícia era uma descoberta, cada suspiro, uma confissão. Quando finalmente se uniram, com a lua do interior derramando sua luz prateada através das frestas da cabana, não foi apenas um ato físico. Foi uma comunhão de almas feridas, encontrando consolo uma na outra. Um momento de paz em meio ao caos de suas vidas. Depois, deitados nos braços um do outro, Clara traçou preguiçosamente as cicatrizes no corpo de Augusto. Cada marca contava uma história, de sobrevivência, de resistência. Ele fez o mesmo com ela, descobrindo pequenas imperfeições que nunca haviam sido tocadas por mãos masculinas antes, um pequeno sinal de nascença no ombro, uma cicatriz fina no joelho de uma queda na infância. O que acontecerá quando seu ombro estiver completamente curado? Ousou perguntar Clara, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Augusto permaneceu em silêncio por um longo momento. Tenho que continuar o que comecei, respondeu finalmente. Não posso descansar enquanto os responsáveis pela morte de Ana e Sofia continuarem impunes. Incluindo meu pai, disse Clara, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Sim.
A honestidade brutal de Augusto era uma de suas qualidades mais desconcertantes e admiráveis. Mas quero que saiba que nunca a usaria para chegar até ele. O que acontece entre nós é separado disso. Clara assentiu contra seu peito. Eu sei, e eu entendo. Se alguém tivesse feito a Ana e Sofia o que fizeram a elas, eu também buscaria justiça. Augusto apertou-a mais contra si, e Clara sentiu a umidade de uma única lágrima cair em seu cabelo. A bolha de isolamento que haviam construído estourou na manhã do 7º dia. Clara estava fora, colhendo alguns vegetais resistentes da pequena horta abandonada, quando ouviu o som inconfundível de cascos de cavalo aproximando-se. Correu de volta para a cabana, o coração martelando no peito. Alguém está vindo! Sussurrou urgentemente para Augusto, que já estava de pé, espingarda em mãos, o ferimento quase completamente cicatrizado agora. Quantos? Perguntou ele, movendo-se para uma posição de onde podia ver a trilha de aproximação sem ser visto. Não sei. Ouvi apenas um cavalo, mas pode haver mais. Augusto assentiu, o rosto subitamente transformado na máscara dura do homem que Clara havia encontrado pela primeira vez. O mercenário, o caçador, o homem movido pela vingança. Fique atrás de mim, instruiu. Se for necessário correr, corra para o norte em direção ao ribeiro. Siga-o até encontrar uma formação rochosa que parece uma mão. Há uma caverna lá. Espere por mim. Clara assentiu, sentindo o medo apertar sua garganta. Não tanto por si mesma, mas por ele, o homem que havia se tornado seu amante, seu protetor, seu confidente nos últimos dias. O som de cascos parou a uma curta distância da cabana. Ouviu-se o ruído de alguém desmontando, depois passos cautelosos se aproximando. Augusto levantou a espingarda, olhos estreitados em concentração absoluta. A porta da cabana abriu-se lentamente e um homem entrou. Um homem que Clara reconheceu imediatamente. Zeca! Exclamou surpresa e horror misturando-se em sua voz. O capanga de seu pai, o homem que ela havia esfaqueado na fuga, estava vivo. Magro e pálido, com um curativo improvisado no abdômen, mas vivo. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. Dona Clara! Disse ele surpreso. Então seu olhar moveu-se para Augusto e a espingarda apontada para seu peito. Um reconhecimento sombrio iluminou seus olhos cansados. Augusto Serra. O coronel vai ficar muito interessado em saber que sua filha fugitiva está com o fantasma. O fantasma? Repetiu Clara, olhando confusamente para Augusto. É como me chamam, respondeu ele sem desviar os olhos de Zeca. Os que sobrevivem para contar a história. Zeca fez um movimento lento em direção ao cinturão onde uma pistola estava presa. Não faça isso, aconselhou Augusto calmamente. Você já está fraco pela perda de sangue. Não sobreviveria a outro ferimento. O capanga parou, avaliando suas chances. Seus olhos voltaram para Clara. Seu pai está enlouquecido te procurando, menina. Ofereceu recompensa. Todo mundo no interior está atrás de você. E você veio sozinho para coletar, a recompensa? Augusto soou cético. Ou há outros esperando lá fora? Vim sozinho, respondeu Zeca com uma honestidade surpreendente. Achei que se a trouxesse de volta, o coronel me perdoaria por tê-la deixado escapar em primeiro lugar. Clara sentiu um calafrio. A lealdade dos homens de seu pai era assustadora. Mesmo depois de ela ter esfaqueado Zeca, sua primeira preocupação era agradar o coronel. E agora? Perguntou Augusto, a espingarda ainda apontada firmemente. O que pretende fazer? Zeca olhou de um para o outro, calculando. Vocês poderiam me matar, mas não o farão. Por que tem tanta certeza? Voz de Augusto era fria como aço. Porque se eu não voltar, o coronel enviará mais, muitos mais, e vocês perderão qualquer vantagem de surpresa que tenham. Um silêncio tenso se estabeleceu na cabana. Clara percebeu que Zeca estava certo. Matá-lo apenas aceleraria o inevitável. Seu pai não descansaria até encontrá-la, e agora que sabia que estava com Augusto,
o fantasma Serra, sua determinação seria ainda maior. Temos que ir embora, disse Clara, tocando o braço de Augusto levemente. Agora! Augusto assentiu lentamente sem baixar a arma. E quanto a ele? Zeca ergueu as mãos em um gesto de rendição. Posso dar a vocês algumas horas de vantagem. Direi que vi rastros, mas perdi o caminho. Isso lhes dará tempo para cruzar a fronteira do distrito, talvez. Clara estudou o homem com quem crescera, o capanga que sempre fora leal a seu pai, mas que agora, inexplicavelmente, oferecia ajuda. Por quê? Perguntou simplesmente. Um sorriso triste cruzou o rosto cansado de Zeca. Sua mãe foi boa para mim quando ninguém mais foi, Dona Clara. Quando fiquei doente há anos atrás, foi ela quem cuidou de mim, escondida do coronel. Devo isso a ela. Clara sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Sua mãe, sempre silenciosa e submissa na superfície, tinha suas próprias formas de resistência. Pequenos atos de bondade que agora, anos depois, poderiam salvar a vida de sua filha. Diga a ela... Clara hesitou, sabendo que provavelmente nunca mais veria a mãe. Diga que estou viva e livre. Zeca assentiu solenemente. Direi. Agora vão. O caminho para o sul está vigiado. Sigam para o oeste, em direção ao desfiladeiro do diabo. Ninguém os seguirá até lá. Augusto finalmente baixou a espingarda, mas seus olhos permaneceram vigilantes. Se estiver nos enganando... Não estou, interrompeu Zeca. Minha dívida com a mãe dela é maior que meu medo do coronel, mas só posso dar a vocês algumas horas no máximo. Não precisaram de mais encorajamento. Em minutos, haviam reunido seus poucos pertences. A espingarda, alguns alimentos, uma pequena bolsa com as coisas de Augusto. Clara lançou um último olhar para a cabana que havia sido seu santuário, o lugar onde havia descoberto partes de si mesma que nem sabia existirem. Quando saíram, Zeca já havia montado em seu cavalo. Que Deus os proteja, disse simplesmente, antes de guiar o animal de volta na direção de onde viera. Podemos confiar nele? Perguntou Clara, enquanto se embrenhavam na vegetação esparsa do interior. Não temos escolha, respondeu Augusto, segurando firmemente sua mão enquanto avançavam. Mas acho que ele falou a verdade sobre sua mãe. Os homens raramente mentem sobre dívidas de honra. Caminharam em silêncio por algum tempo, o sol inclemente castigando suas costas. Clara observou Augusto movendo-se com a graça de um predador natural, sempre atento, sempre vigilante. Era um homem feito pelo interior e para o interior. Duro, resistente, implacável com seus inimigos, mas capaz de uma ternura surpreendente com aqueles que considerava dignos de proteção. Para onde realmente vamos? Perguntou finalmente, quando pararam brevemente para beber água de um cantil. Zeca estava certo sobre uma coisa, respondeu Augusto, olhando o horizonte distante. O desfiladeiro do diabo é nossa melhor chance. É perigoso. Poucos se atrevem a atravessá-lo, mas conheço um caminho. Do outro lado há uma comunidade especial. Que tipo de comunidade? Chamam de Refúgio dos Livres. É um lugar para pessoas que escaparam, de coronéis, de maridos abusivos, da lei injusta. Um lugar onde ninguém faz perguntas sobre seu passado. Clara absorveu a informação, sentindo uma centelha de esperança. E lá estaremos seguros? Augusto hesitou apenas um momento antes de responder. Por um tempo, mas eventualmente terei que terminar o que comecei. Clara compreendeu o que ele não dizia. Sua missão de vingança, ou justiça, como preferia chamar, ainda estava incompleta. E seu pai ainda estava na lista. Quando chegarmos lá, disse com uma determinação que surpreendeu a ambos. Eu irei com você. Augusto parou, virando-se para encará-la completamente. Clara, não, interrompeu ela firmemente. Não é apenas sua luta agora, é minha também. Aqueles homens destruíram sua família. O homem que os comandou é meu pai.
Tenho tanto direito quanto você de ver justiça feita. Um sorriso, lento e admirado, formou-se no rosto de Augusto. Você é realmente extraordinária, Clara Feitosa. Sua coragem me lembra a Ana. Era a primeira vez que ele mencionava sua falecida esposa, sem que a dor dominasse sua voz. Clara sentiu o peso daquela comparação, o significado profundo que carregava. Ela aprovaria? O que está acontecendo entre nós? Augusto olhou para o céu infinitamente azul, como se buscando respostas lá. Ana acreditava que o amor não era algo a ser guardado, mas compartilhado. Quando estava morrendo, em meus braços, suas últimas palavras foram para que eu não deixasse que a amargura consumisse meu coração. Ele voltou a olhar para Clara, os olhos brilhantes com lágrimas contidas. Acho que ela enviou você para me salvar, não apenas da bala, mas de mim mesmo. Clara sentiu seu próprio coração expandir-se com emoções demasiado grandes para nomear. Não era apenas desejo o que sentia por este homem, percebeu. Era algo muito mais profundo, mais permanente. Algo que a assustava e fortalecia ao mesmo tempo. Retomaram a caminhada em silêncio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. O interior se estendia à sua frente, vasto e implacável. Mas pela primeira vez em sua vida, Clara não sentia medo do desconhecido. Não enquanto Augusto estivesse ao seu lado. O dia avançou lentamente, o calor tornando-se quase insuportável ao meio-dia. Pararam na sombra escassa de um matagal seco e espinhoso para descansar. Quando chegarmos ao desfiladeiro, será o momento mais perigoso, explicou Augusto, estudando um pequeno mapa que carregava. É um desfiladeiro estreito, cercado por paredes rochosas. O único caminho através dele é uma trilha precária. Se formos emboscados ali, não temos escolha, completou Clara. É nossa única saída. Augusto assentiu, dobrando o mapa. Chegaremos lá amanhã ao anoitecer. A escuridão nos dará alguma cobertura, mas também tornará a travessia mais perigosa. Naquela noite, acamparam em uma pequena caverna natural formada por rochas empilhadas. Não ousaram acender fogo, temendo que a luz pudesse atrair atenção indesejada. Deitaram-se juntos, sobre o solo duro, os corpos entrelaçados em busca de calor contra o frio cortante do interior noturno. Tenho medo, admitiu Clara na escuridão, sua voz apenas um sussurro. Eu também, respondeu Augusto, surpreendendo-a com sua honestidade. Não por mim, por você, por mim. Se algo acontecer comigo, disse ele cuidadosamente, prometa que continuará até o refúgio. Eles a acolherão, cuidarão de você. Clara apertou-o com mais força. Nada vai acontecer com você. Vamos atravessar juntos. Augusto não respondeu. Apenas beijou-a suavemente na testa. Mas Clara sentiu a tensão em seu corpo, a certeza silenciosa de que o perigo que enfrentariam no dia seguinte era maior do que ele admitia. Naquela noite, fizeram amor como se fosse a última vez. Lenta e deliberadamente, gravando cada sensação, cada suspiro, cada batida do coração na memória. Não havia urgência, apenas a certeza profunda de que o que compartilhavam era raro e precioso, algo a ser celebrado enquanto o tempo permitisse. Depois, deitados um nos braços do outro, Clara sentiu uma estranha paz apesar do perigo iminente. Qualquer que fosse seu destino, havia experimentado algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem conhecer. Uma conexão verdadeira com outra alma. Se sobrevivermos a isso, sussurrou Augusto contra seu cabelo, quero mostrar a você o mar. O mar? Clara nunca havia visto o oceano, apenas ouvido histórias. É como o interior, mas ao contrário, explicou ele. Tão vasto quanto, mas vivo, sempre em movimento. A água se estende até onde a vista alcança, e o céu se encontra com ela no horizonte como se fossem uma coisa só. Clara fechou os olhos, tentando imaginar tal imensidão. Eu gostaria disso, murmurou sonolentamente.
É uma promessa, então, disse Augusto. Sobreviveremos, e eu a levarei para ver o mar. O amanhecer chegou demasiado cedo. Comeram parcamente das provisões que haviam trazido e continuaram sua jornada, agora com um senso de urgência renovado. Clara podia sentir a tensão crescente em Augusto conforme se aproximavam do desfiladeiro do diabo, seus olhos constantemente vasculhando o horizonte, seus ouvidos atentos ao menor som. Algo está errado, disse ele subitamente, parando no meio da trilha estreita que seguiam. O que foi? Silêncio demais. Os pássaros não estão cantando. Clara aguçou os ouvidos e percebeu que ele estava certo. A habitual sinfonia de pássaros do interior estava ausente, substituída por um silêncio opressivo e antinatural. O que isso significa? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Significa que não estamos sozinhos. Augusto examinou o terreno à frente, os olhos estreitos contra o sol poente. O desfiladeiro está logo além daquela elevação. Teremos que correr para alcançá-lo antes do completo anoitecer. E se houver alguém esperando por nós lá? É um risco que teremos que correr. Augusto checou a espingarda, certificando-se de que estava carregada e pronta. Fique perto de mim. Se começar a atirar, corra para o desfiladeiro sem olhar para trás. Não vou deixar você, protestou Clara. O olhar que Augusto lhe dirigiu era de uma intensidade quase dolorosa. Você vai se for necessário. Prometa, Clara. Ela hesitou, travando uma batalha interna entre seu coração e sua razão. Prometo. Cedeu finalmente, sabendo que era o que ele precisava ouvir, mesmo que não tivesse certeza se poderia cumprir. Avançaram com cautela renovada, cada passo cuidadosamente calculado. O sol descia rapidamente agora, lançando sombras alongadas que pareciam dedos tentando agarrá-los. Quando finalmente chegaram ao topo da elevação, a visão do desfiladeiro do diabo surgiu, diante deles, um corte profundo e estreito na terra vermelha, como se alguma força divina tivesse rasgado o solo com uma faca gigante. E na entrada do desfiladeiro, exatamente como temiam, havia homens. 3 deles, montados, com rifles nas mãos. Capangas de seu pai, reconheceu Clara imediatamente. Zeca havia mentido, afinal. Ou talvez tivesse sido forçado a revelar a verdade. A outra entrada? Sussurrou desesperadamente. Augusto balançou a cabeça lentamente. Não que possamos alcançar antes do anoitecer. Seu olhar varreu o terreno, calculando possibilidades, medindo riscos. Vamos esperar que escureça completamente. Talvez possamos passar por eles na escuridão. Recuaram para uma pequena depressão no terreno, onde podiam observar sem serem vistos. O tempo se arrastou, cada minuto parecendo uma eternidade. Clara podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza que seria ouvido a quilômetros de distância. Finalmente, quando o último raio de sol desapareceu além do horizonte, Augusto tocou seu braço suavemente. É hora. Seguiremos juntos até chegarmos perto dos guardas. Então eu criarei uma distração, e você correrá para o desfiladeiro. E você? Perguntou Clara, embora já soubesse a resposta. Seguirei assim que puder. O olhar de Augusto não deixava dúvidas sobre o que realmente planejava. Manter os homens ocupados o tempo suficiente para que ela escapasse, sem preocupação real por sua própria segurança. Clara quis protestar, mas sabia que não havia alternativa. O plano de Augusto era o único que lhes dava alguma chance.